Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui e é sempre com muito carinho que se regressa a esta casa, que eu regresso a esta casa. Aliás, eu penso que até fui aqui que comecei a palestrar também. Pois é, há momentos difíceis, não é? Claro, ou aqui ou por estas bandas foi com certeza. Bom, espero que de facto tenhamos um serão agradável, com um convívio fraterno e que no final do serão possamos levar alguma coisa de positivo para as nossas vidas e ir embora com algo de bom que possamos aproveitar para melhorar a felicidade dos nossos dias, digamos assim. Esta imagem que aqui está projetada é uma pintura de Michelangelo, um pintor italiano. Chama-se A Criação de Adão. É um fresco renascentista que faz a decoração do teto da Capela Sistina da Basílica do Vaticano. É uma imagem conhecida de resto. Eu há uns anos atrás tive a felicidade e o privilégio de ver esta imagem ao vivo. E então imaginem o que é uma pessoa chegar ali, olhar para o teto e em grande, assim num tamanho enorme, ser confrontado com esta imagem. De tal maneira foi o impacto que teve em mim que dei por mim a pensar no significado que a imagem tem para mim. E então não pude deixar de pensar na ligação intuitiva e inata que desde sempre, desde todo o progresso evolutivo da humanidade, sempre esteve presente na ligação entre a criatura e o Criador, entre nós e Deus. Esta ligação inata é tão natural que mesmo quando nós, ou alguns de nós, através da racionalidade, queremos entender Deus e não conseguimos entender, e então dizemos que somos ateus, ou alguns dirão, mas mesmo assim, também a parte instintiva é tão forte que nos momentos de aflição, que é quando ela vem mais ao de cima, nos momentos de aflição, todos nós, ateus ou crentes, todos nós gritamos, valha-me Deus. E então, é de facto muito inato, muito natural, muito instintivo esta ligação que temos com o Criador, com Deus. E tem sido assim sempre ao longo de todo o progresso evolutivo da humanidade. É claro que, dependendo do conhecimento que a humanidade tem, os costumes dos povos, as tradições, o sentir de cada povo, a cultura de cada época, e todo esse conhecimento tem uma forte influência na forma como em cada momento é então visto, é criada a imagem que se tem de Deus. O que é certo é que ela sempre existiu. A humanidade, portanto, digamos, o Homo sapiens, que foi aquele ser humano com características já mais próximas daquilo que é o homem atual, mas numa fase embrionária, digamos, e que veio, através da evolução, dar origem àquilo que é o homem moderno, aquilo que somos nós. Ele veio habitar a Terra há 40 mil anos, cerca de 40 mil anos. Portanto, a quantidade de tempo que nós podemos analisar e que teve todo este percurso de ligação a Deus é incrível. E já agora, por curiosidade, o Homo sapiens que veio a dar origem ao homem atual, veio habitar o planeta há 40 mil anos e apenas há 12 mil anos é que se começaram a formar aquelas primeiras sociedades baseadas ainda na atividade agrícola, os primórdios da atividade agrícola, e mais, e só há 6 mil anos, apenas há 6 mil anos, se considera que é o fim do período pré-histórico, e essa marca, essa diferença entre o período pré-histórico e o período moderno veio com a escrita, a invenção da escrita e com o desenvolvimento e o aparecimento da civilização tal como nós a conhecemos hoje. É claro que
de acordo com aquilo que é em cada momento a forma como os povos têm e criam a ideia de Deus, em momentos em que o homem entendia que o ser forte e poderoso era ser um guerreiro, era ser alguém poderoso que consegue vencer os outros e que ninguém o consegue vencer, cria-se de Deus a imagem, precisamente como mostra aqui a imagem, como mostra aqui este slide, como se Deus fosse um Deus guerreiro. Depois, mais tarde, isto sempre num sentido evolutivo de uma nova, de diferentes visões da ideia de Deus, desde ser um Deus a ser muitos deuses, a ideia da divindade, de várias divindades, os deuses gregos, em que cada um era mais poderoso do que o outro. E também mais tarde, e com esse avançar, já numa fase mais monoteísta, em que se acreditava que afinal não haveria várias divindades, mas haveria uma, mas mesmo assim, e ainda assim, Deus é visto como aquele juiz austero e castigador que não hesita em bater o martelo do seu tribunal para condenar os pecadores que fazem os seus erros face às suas imperfeições. Portanto, todas estas diferentes maneiras, equivocadas, muitas delas pela falta de conhecimento, que ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, revelam, ou melhor, muitas vezes até deturpam, mas constroem a ideia que o homem faz de Deus, tem vindo sempre num sentido de acompanhar a própria evolução. De tal maneira que chegamos há 2000 anos e surge o homem que divide o tempo em dois. O antes de Cristo e o depois de Cristo. E realmente aí dá-se a grande revolução do amor. E Jesus aí vem mostrar que a forma como anteriormente se via Deus, ou como um guerreiro poderoso, ou como um juiz austero, ou como uma grande quantidade de divindades que cada uma tinha o seu pelouro, por assim dizer. E Jesus vem e diz, não é nada disso. Deus criou-nos a todos, criou todo o universo por amor. A grande força impulsionadora de toda a criação é o amor. E é com amor que Deus nos vê e nos sente a todos nós. Portanto, vocês estão equivocados, aquela ideia que vocês têm do olho por olho, dente por dente, ou de que se alguém é ofendido na sua honra, então tem direito à sua revanche, não é? À sua vingança. Isso são ideias equivocadas. O que de facto Deus quer é que nos amemos uns aos outros, que nos saibamos perdoar, que saibamos compreender as insuficiências, as dificuldades uns dos outros, porque todos as temos, estamos num processo evolutivo e então o que é preciso é que cada um ame o próximo como se ama a si próprio. E portanto esta revolução do amor foi o que veio trazer à humanidade, a todos nós, a possibilidade de podermos evoluir através do amor de uma maneira muito mais consistente. Então, com esta mudança da ideia de Deus, da forma como interpretamos Deus, houve aqui uma mudança forte, muito mais direcionada para a bondade, para o amor, mas ainda assim, durante estes últimos 2000 anos, ainda se continua a ver Deus muito à nossa imagem, ora como um velhinho de barbas, ainda com um aspecto bondoso, mas muito à nossa imagem. Quando nós queremos atribuir determinadas qualidades a Deus, vamos buscar as qualidades que nós também gostaríamos de ter e que sabemos que são boas, mas ainda de uma forma muito limitada. Até que, em 1857, surge, pela mão de Kardec, o Livro dos Espíritos. E aqui dá-se uma enorme mudança. E essa mudança vem na medida em que Allan Kardec, na sua inteligência, no seu pragmatismo, com todo o seu espírito de investigação, de pesquisa, ele era pedagogo, era um homem de ciência, e ao
organizar toda aquela informação, todo aquele conjunto de 1019 perguntas que contém o Livro dos Espíritos, respondidas pelos espíritos através da mediunidade, espíritos esses que são espíritos superiores, espíritos sábios, e que transmitiram depois em resposta todo aquele conhecimento que nós hoje temos a possibilidade de ter. E no meio de tudo isso, Allan Kardec escolhe como primeira pergunta do Livro dos Espíritos exatamente esta pergunta incrível. E eu digo incrível porquê? Porque é uma pergunta absolutamente aberta. Se repararem, Allan Kardec não pergunta quem é Deus, nem onde está Deus, nem como é Deus. Allan Kardec pergunta o que é Deus. Que é Deus? Portanto, é a pergunta mais aberta possível. É a pergunta de alguém que à partida sabia que Deus é algo que nos transcende e que então não pode ser condicionado através da própria pergunta. E a esta pergunta os espíritos da codificação respondem e dão a resposta que para mim é aquela que melhor de facto nos define Deus. Esta resposta que diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é de facto a resposta de Deus, é a definição de Deus por excelência para quem, como nós, com as limitações de conhecimento que temos e de percepção que temos, não conseguimos de facto abarcar mais do que isto. Mas a partir daqui, a partir desta compreensão do que está escrito, nós temos uma ideia de quão grande é, mas quão limitados somos de a compreender. Mas Kardec quis aprofundar um pouco mais. E então na pergunta 5 ele coloca a questão: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo de todos os homens, que todos os homens trazem em si, da existência de Deus, que de resto está relacionado com aquele meu comentário sobre a imagem inicial. E os espíritos dizem: a de que Deus existe, pois de onde lhes vinha esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Mas Kardec não ficou por aqui e quis aprofundar um pouco mais. Portanto, ele era de facto um pesquisador por excelência, um homem de pensamento. E pergunta: então, mas o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E aí os espíritos respondem que se assim fosse, porque existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Ou seja, se a ideia de Deus fosse uma ideia passada, comunicada e transmitida às culturas, às diferentes culturas, através de uma forma de educação, se ela surge num período pré-histórico, da evolução pré-histórica do próprio homem, então ainda nem sequer havia sentido de educação propriamente dito. E então, resultado desta ideia inata que o homem tem da existência de Deus, esta ligação entre a criatura e o Criador, desta conjuntura, naturalmente, também desde sempre, desde os primórdios da humanidade, que sempre o homem sentiu a necessidade de comunicar com as divindades, comunicar com Deus, de poder agradar a Deus, ora por sacrifícios, ora para pedir determinadas coisas para que as colheitas corressem bem, etc. E também no Livro dos Espíritos, na pergunta 650, é dito, dizem os Espíritos, que a adoração tem origem também num sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A nossa consciência de que não dominamos tudo, que não dominamos a vida, de que há tanta coisa a correr ao nosso lado, à nossa volta, que nós de facto não controlamos, mas que decorre de uma forma inteligente, harmoniosa, e então há algo acima de nós que nos protege, que nos pode proteger, que nós não compreendemos bem, mas que sabemos de forma inata e instintiva que existe. E também neste percurso evolutivo, então,
Depois, em cada época e em cada cultura, se adora a Deus de uma maneira, ainda que mais ou menos equivocada, se adora a Deus das diferentes maneiras que as culturas foram trazendo ao longo dos tempos. Desde os tempos mais remotos até tempos mais atuais. E também aqui se pergunta no Livro dos Espíritos: terá havido povos destituídos de todo o sentimento de adoração? Ou seja, em todo este percurso, houve povos que simplesmente se desligaram da ideia de querer comunicar com as divindades, querer comunicar com Deus, querer comunicar com amigos espirituais? E a resposta dos Espíritos é que não, nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. E como eu dizia no início, ainda que alguns de nós, racionalmente, por não conseguir compreender na totalidade a existência do Criador, nos momentos de aflição esse instinto se sobrepõe e então nessa altura a ideia de Deus volta a fazer parte de nós. Agora, depois de todo deste período histórico, é claro que houve um conjunto de dúvidas que se foram acumulando e que eu reuni aqui, tentei reunir aqui, e às quais chamei dúvidas frequentes em torno da prece. E então, essas dúvidas eu comecei logo por colocar aqui. Afinal, em que consiste a prece? Será que funciona mesmo? Outra questão: quanto mais longa for a prece, maior é a probabilidade desta ser ouvida pelos amigos espirituais? Isto são perguntas que uns põem, outros não põem, mas há algumas aqui, de certeza, com as quais vocês poderão identificar. Então, e se a prece for feita com sacrifício, é mais eficaz? Nós, por exemplo, às vezes vemos, nomeadamente aqui bem perto, em Fátima, por exemplo, pessoas a rezarem e, enquanto se arrastam por aquelas passadeiras. Será que aquilo faz sentido? Outra questão: a repetição exaustiva de uma prece alcança melhor o objetivo do que uma prece feita de forma espontânea? Esta também é uma pergunta curiosa. Eu, quando era miúdo, como de resto, se calhar muitos de nós, quando eu era miúdo, tive uma educação religiosa baseada no catolicismo. Portanto, os meus pais eram católicos e foi assim que me educaram. Houve uma fase em que, pronto, achei que de facto aquilo era uma coisa importante e então resolvi que queria ser santo. Sério? Passado pouco tempo tive que abandonar a ideia porque vi que não estava a resultar. Mas de qualquer maneira, isto por dizer que durante esse processo de criança, digamos assim, na sua ingenuidade, se calhar achava que podia ser santo. Tu nunca pensaste isso, eu sei. Mas nesse processo, uma das coisas que eu tentava fazer, porque era aquilo que se dizia para fazer, era rezar o terço. Vocês, certeza que muitos de vocês sabem o que é rezar o terço. Portanto, é rezar 50 Ave-Marias intercaladas por Pai Nossos, 10 em 10. Portanto, e com todo o respeito por quem o faz, não estou aqui portanto, a criar algum estigma em relação a isso, estou simplesmente a usar esse exemplo para caracterizar esta pergunta. É que de facto o terço, rezar o terço, é uma das orações em que se repete insistentemente Ave-Marias, umas atrás das outras, e depois eu tinha a dificuldade de tentar, durante todo esse percurso, me manter concentrado no que estava a dizer, só que não conseguia. E então aquilo tornava-se uma enorme seca e dava para perceber que a quantidade de tempo que nós mantemos a concentração é pouco, é pequeno. Dizem os pesquisadores, os psicólogos, que o tempo que nós conseguimos manter consistentemente a concentração vai de 6 a 12 segundos, portanto uma coisa mínima. É claro que quebramos e voltamos à concentração, mas de forma consistente dizem que é de 6, os estudiosos dizem de 6 a 12 segundos. Então, e se orarmos em público, de modo que outros nos vejam ou obtemos melhores resultados? A prece feita em conjunto é mais poderosa?
Então, e se a prece, será que a prece só deve ser feita em locais de culto e a horas pré-definidas? As preces feitas de cor são melhores, uma vez que são mais fáceis de fazer, não sendo preciso pensar. Muito mais prático. Faço uma prece, nem estou a pensar e está a prece feita. É uma coisa muito mais prática de fazer. Será que é? Até e a prece feita com palavras eruditas e vocabulário rebuscado é melhor que uma prece simples? Eu ouço muitas vezes pessoas que são em determinadas circunstâncias convidadas a fazer a prece, que dizem, mas eu não sei elaborar aqueles pensamentos e aquelas palavras bonitas. E será que isso é mesmo assim? Então, e a prece recitada em voz alta, será mais eficaz? Os espíritos ouvem-nos melhor se nós falamos em voz alta? E aqui, de certa forma, é a derradeira pergunta. Se Deus conhece as nossas necessidades e anseios, por que é que nos momentos de aflição é tão importante o exercício da prece? Eu também já tenho ouvido isso. Para quê? Para quê fazer uma prece quando estamos aflitos e a pedir ajuda? Se ao fim e ao cabo Deus ou os nossos amigos espirituais sabem que estamos aflitos, então por que é que não nos vêm ajudar mesmo sem pedir? Será que é mesmo assim? E então, com estas perguntas todas, temos o contributo da doutrina espírita para nos esclarecer. Há muita literatura que fala sobre este mecanismo da prece e do pensamento que lhe está subjacente, mas eu fui mesmo aos livros da codificação, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, como já falei há pouco, que, nomeadamente, se alguém quiser depois aprofundar em casa, tem na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, no capítulo 2, que se chama Lei da Adoração, está todo muito bem explicadinho. Da mesma maneira que no terceiro livro da codificação, a ser lançado em 1864, se a memória não me falha, no capítulo 27, pedi e obtereis, fala também de todo este mecanismo da prece. E então, que contributos, que explicação nos dá a doutrina espírita para responder àquele conjunto de questões e para, de uma maneira mais consistente, percebermos o funcionamento da prece? Bom, logo numa frase muito simples, o Livro dos Espíritos nos diz que o essencial não é orar muito, mas orar bem. E então, em relação a isto, eu vou-vos mostrar um pequeno filme engraçado, assim, com humor, de uma maneira bem humorada, mostra esta questão do orar muito, ou não, será que há necessidade de orar muito? E então, para vos enquadrar no início do filme, portanto, é uma cena que se está a passar quando uma família está reunida em sua casa, em volta de uma mesa, a fazer o Evangelho no Lar. Muitos de vocês já ouviram falar no Evangelho no Lar. Resumidamente, o Evangelho no Lar é uma reunião, normalmente semanal, em que a família se reúne para um momento de prece, para um momento de análise do Evangelho segundo o Espiritismo, comenta, lê, faz a leitura, cada um pode fazer o seu comentário, no final faz-se uma prece de encerramento e com tudo isto vai-se criando de forma sustentada entre a família e os amigos espirituais, a proteção ao lar, aquela ligação à nossa espiritualidade e aos nossos amigos, que do outro lado da vida zelam por nós, e então é neste contexto de Evangelho no Lar, neste caso, em que a família já está a preparar-se para a prece de encerramento. É por isso que temos que vigiar nossos passos, nossas atitudes. E é isso que a gente sempre conversa. É isso aí. Então, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o nosso tema de hoje? Também não dá mais tempo, não. Semana que vem a gente continua com o tema Parábola do Semeador, página 1 a 5. Isso aí. Então, quem vai se habilitar a fazer a nossa prece de encerramento? Não. Ninguém? eu faço, pode deixar que eu faço. Meu Deus. O que foi que você vai fazer? Não, eu só estou aqui fechando o evangelho. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos juntos em família para estudar sobre esse tesouro que é o Evangelho. Pedimos tua proteção para todos aqui presentes e também para os nossos familiares ausentes,
minha mãe Denise, meu pai Marco Aurélio, minha irmã Cíntia, os pais do meu marido Juarez, Dona Carmen e seu João, também os 7 irmãos do Juarez, Jurema, Jurandir, Juraci, Jupira, Juceli, Jureni e Valdislene. Abençoe também os meus tios, Verônica, Mário Sérgio, Juliana, Raiane Castilho, Luane Castilho, Joaquim Castilho e todos os outros filhos do concunhado, da vizinha, da tia do seu Matias aqui da portaria. Para todos eles nós pedimos a sua bênção. Os desencarnados, faltam os desencarnados. O meu avô Arnaud, a minha avó Camila, a minha bisa Rosa, Princesa Diana, John Lennon, Cazuza, Kurt Cobain, Elis Regina, aquele moço que fez o filme Amor Além da Vida, que eu não lembro o nome. Pedimos a sua proteção e agradecemos por tudo, pela vida, pelo sol, pelo mar, por todos os animais, começando pelos invertebrados, caramujos, mexilhões, moluscos, pelo mercúrio, pelo oxigênio, pelo zinco, pelo cálcio, pelo estanho, pelo zircônio, por todos os elementos da tabela periódica, nós te agradecemos. E essa máquina incrível que é o nosso corpo físico, por todas as suas células, começando das células nervosas, do tecido ósseo, as células musculares, pelo carpo, metacarpo, os dedos e a unha do dedinho direito, do esquerdo também, mesmo quando entrava. Por tudo isso nós te agradecemos. E para terminar, vamos vibrar todos juntos pela paz mundial, começando pelo Brasil e também por Portugal, Madagascar, Sudão, Lituânia, Zimbábue, Papua Nova Guiné, Austrália, Sri Lanka. Que os nossos amigos espirituais nos protejam, nos iluminem. Que assim seja. Bom, agora até semana que vem. Como semana que vem? Semana que vem. Então vamos lá. Parábola do bom semeador. Quem quer fazer a prece inicial? Eu sou uma semana. Pronto, então, se o essencial não é orar muito, mas orar bem, então qual é a forma como devemos orar bem? E, mais uma vez, o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, neste caso, nos diz, vou ler vários excertos, porque a informação é muita. A informação é tanta que de facto não é por falta de informação que a gente não faz a prece de forma correta. Mas de qualquer maneira, aqui alguns dos excertos que nos podem ajudar nesse sentido. Então diz no Livro dos Espíritos que a adoração verdadeira é do coração, do fundo do coração, feita com fé, com fervor e sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. E logo aqui temos uma série de indicações importantes para a forma correta de fazer a prece. Então, o melhor é tirarmos aqui uns apontamentos de como fazer a prece. E vamos apontar que, de acordo com aquilo que lemos, deve ser feita com sentimento, com confiança, com fervor, com sinceridade, com bondade. Eu vou só aqui ressaltar a questão do com bondade, até porque nós costumamos dizer que a fé, como é que é? A fé sem obras é morta. E de certa forma isto aqui está um bocadinho transposto até pela frase que lemos do Livro dos Espíritos, que para além de toda esta parte da emoção e do fervor com que colocamos na prece, da parte interior, do nosso interior, da nossa sinceridade com que o fazemos, há também a parte em que as nossas atitudes devem depois também ter uma correspondência com essa elevação de sentimentos e emoções. Então, voltando aos contributos da doutrina espírita, diz também o Livro dos Espíritos que não pergunteis se há alguma forma de adoração que seja mais conveniente que outra, pois isso equivaleria a perguntar se Deus gostaria mais de ter adorado no idioma do que noutro. Até ele não chegam os cânticos se não passarem pela porta do coração. Aqui volta-se a insistir na questão da emoção e da sinceridade com que a prece é feita. Portanto, por muito bonito que seja o cântico, se de facto ele não for feito com o coração, a ideia não passar pelo sentimento, também
não chega aonde deveria chegar. Então, diz-nos o Livro dos Espíritos, mais à frente, que nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Para Deus, a intenção é tudo. Ou seja, uma coisa é aquilo que a gente quer mostrar, não é? Nós sabemos que nos podemos enganar uns aos outros, podemos dizer uma coisa, mas interiormente estar a pensar outra, mas nesta questão da prece, como de resto na nossa relação com o mundo espiritual, esse equívoco não existe, esse engano não existe, porque o que os Espíritos veem de nós não é o que nós falamos, mas o que nós sentimos, é o nosso interior. E então, voltando aqui aos nossos apontamentos, podemos então aqui acrescentar que a prece deve ser feita com boa intenção, com uma ideia elevada, digamos, com um objetivo elevado. E mais, preferível, dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, preferível é a prece feita no íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for mais lida com os lábios do que com o coração. E atenção, isto não diz que a prece lida não tem valor. O que alerta é que, se lermos uma prece, mas estivermos a pensar no que aconteceu ontem, a leitura pode estar muito certinha, mas o nosso pensamento está noutro lugar, não está a seguir o raciocínio do que estamos a ler. Então a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E há três coisas, segundo o Livro dos Espíritos nos diz, podemos propor-nos no meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Podemos então aqui acrescentar que também para fazer a prece é importante que ela seja no íntimo do nosso ser. Podemos louvar, reconhecer as qualidades, todo o carinho dos amigos espirituais, de Deus, etc., ou quem dirigimos a nossa prece. Podemos também pedir ajuda para as nossas dificuldades e podemos agradecer, que às vezes nos esquecemos, mas que também é importante, é um ato também de reconhecimento e que nos faz bem essencialmente a nós próprios. Eu, neste caso, também diria que a prece pode simplesmente ser uma conversa com os nossos amigos espirituais. Podemos mentalmente estar a estabelecer um contacto e conversar pelo pensamento, às vezes simplesmente um desabafo. Então, temos aqui a resenha deste conjunto de ideias que tiramos do Livro dos Espíritos. Mas para que isto, na nossa memória visual, fique um bocadinho mais curto, porque tem muitos pontos, não é? Então podemos substituir aqui com sentimento, com confiança, com fervor, podemos substituir por com fé. Com fé, e quando falamos de fé, não é uma fé, enfim, como costumamos dizer, cega. A fé é essencialmente confiança, certeza de que há um processo que resulta e que funciona. E, como é óbvio, assente no conhecimento que temos e que podemos aprofundar, nomeadamente através da doutrina espírita. Depois podemos substituir aqui com sinceridade, com bondade e com boa intenção, isto podemos substituir por fazer a prece com elevação. E por fim, no íntimo do nosso ser, louvando, pedindo, agradecendo, simplesmente conversando, é colocar na fé um sentimento íntimo, algo de interior que de facto sai de dentro de nós. Então, resumindo, nós podemos fazer a prece e a forma como a devemos fazer é com fé, com confiança, com elevação e com intimidade, com o lado espiritual da vida, porque é através dessa intimidade, dessa sinceridade, que se processa o mecanismo de comunicação. Agora vou-vos mostrar um outro filmezinho, também do género daquele há pouco. Este aqui é num contexto um pouco diferente, um rapaz que se vai deitar e então ele tem aquela noção que quer fazer a sua prece e que é importante que o faça, porque acha que isso de facto lhe traz benefícios, mas faz assim uma prece um bocado a correr, até se chama prece com pressa.
E então depois, às tantas, o amigo, o guia, neste caso uma guia espiritual dele está ali, sem que ele se aperceba e tal, depois vamos ver. É também muito engraçado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, para nós cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido a nós, que a tentação, mas livrai do mal, amém, que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora, eu só quero saber uma coisa. Vem que eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí, que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites, não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Tá diminuindo a gente? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu, preso? É, veio mesmo. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. E relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Com suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Até. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Porque ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito, que eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim. Opa, peraí. Então o que eu fiz foi uma bela prece. Que coisa fofa! Até emocionou, Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaínos. Não tem jeito. Pronto, então aqui depois mais deste filme a exemplificar o que nós, de uma maneira divertida, aquilo que estamos a falar, o tema que estamos a tratar. Vamos agora ver alguns excertos também do Evangelho segundo o Espiritismo, também tem informação muito interessante, já num contexto um bocadinho diferente. E então diz, em determinada altura, no Evangelho segundo o Espiritismo: há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. Isto vem um bocadinho ao encontro de uma das questões que estavam lá atrás. E respondem os espíritos que, aliás, tudo isto é um comentário da parte dos espíritos e de Kardec também. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas,
ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma grande distância. Portanto, o que significa que o nosso percurso de vida não é algo que nós não possamos mudar. Até hoje a física quântica de que se fala tanto, às vezes até com algum excesso de interpretação e algum equívoco, mas de facto até a física quântica hoje nos diz que não existe um percurso pré-definido do futuro. Nós e a nossa consciência vai criando o futuro. Há experiências que apontam exatamente para isso. De qualquer maneira, também importa dizer que quando nós estabelecemos essa tal comunicação através da prece, mesmo que seja para pedir auxílio, e depois perguntamos, então, mas se Deus sabe que eu preciso ser auxiliado, porque é que eu tenho que pedir? É que de facto essa postura de prece não é porque Deus tenha necessidade que nós lhe peçamos para que Ele nos ajude. A questão é que nós, ao estarmos a estabelecer esse canal de comunicação, estamos a colocar-nos mentalmente num plano vibratório através do qual essa ajuda possa chegar, seja através da intuição, de ideias que nos são sugeridas através dessa sintonia mental, e através dessa sintonia mental somos também levados e colocados num plano mental muito mais liberto daquele em que andamos no dia-a-dia e habitualmente, muito envolvidos aqui com os nossos problemas, e que às tantas, o facto de sairmos dessa vibração para outra mais leve, já vamos encarar todos esses problemas do dia-a-dia de uma forma muito mais leve e, por consequência, vamos conseguir também arranjar muitas vezes até soluções com muito maior facilidade, até porque saímos com muito mais ânimo. Então a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento, e aqui a dimensão do pensamento aqui abre-se por completo, em comunicação com o ser a quem se dirige. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Portanto, isto já responde a muitas das questões há pouco colocadas. Então, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, esta comunicação é bionívoca. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Este como o ar transmite o som é apenas para exemplificar a forma de comunicação. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. E aqui a vontade, sem dúvida, que vem catapultar toda esta questão. O pensamento é a formulação da ideia, mas sem a vontade essa ideia não cria uma consequência, não se torna ação. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Tudo isto nos é dito pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim desta parte, mais doutrinária, há uma frase no Livro dos Espíritos que diz que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos é um ato dessa vontade. E isto é um comentário do próprio Kardec no Livro dos Espíritos. E, portanto, chegamos a este ponto e, por toda esta informação, nós sabemos e tomamos consciência de que este mecanismo da prece assenta integralmente na capacidade e na força do pensamento. E como diz também o Livro dos Espíritos, o pensamento é tudo. Há uma frase muito curiosa que diz que somos o que pensamos, tudo o que somos surge nos nossos pensamentos,
Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. E isto, mais uma vez, vem também e está atualmente a ser corroborado pela própria física quântica, como eu disse há pouco. E esta frase, se pensam que é recente, não é, porque esta frase, quem a disse inicialmente foi Buda. E depois foi, ao longo dos tempos, também dita por Freud, etc. Então a prece é uma transmissão de pensamento. Então como é que deve ser o nosso pensamento? Que condições, que características deve ser o nosso pensamento para que ele esteja em prece? Para que o pensamento esteja em prece tem que haver a vontade firme de facto estabelecer essa ligação. E isso é um exercício do nosso querer. O excesso de passividade também não ajuda, não cria ação. Tem que haver algo que parta de nós. E tem que haver uma predisposição para que essa comunicação se faça. Eu já tenho ouvido dizer, e com uma certa razão, eu próprio também houve alturas de o dizer, que o problema é que nós, quando estamos mais aflitos, é muitas vezes quando temos mais dificuldade em criar esta predisposição que nos ajude a ver o problema de uma maneira mais leve. Isso é verdade, mas também é verdade que temos mecanismos de ajuda que nos proporcionam essa predisposição, nomeadamente a música. Se nós colocarmos uma música suave, retirarmos por uns momentos na nossa intimidade, lá está, e deixarmos levar por aquela música, aos poucos também vamos criando maior leveza e maior predisposição mental para o intercâmbio feito através do pensamento e da transmissão do pensamento. Depois, como já falámos, a elevação, sintonizar o bem. Quando nós, por exemplo, mesmo aqui nas preces que fazemos de abertura e encerramento dos trabalhos, dizemos agora vamos desligar dos nossos problemas, etc., estamos a criar a fase da predisposição. Vamos desligar. E depois vamos elevar o nosso pensamento, vamos entrar em contacto com os amigos espirituais. É esta fase. Depois também importante, e que é muito ressaltado nas obras da codificação, a intenção. Nós devemos, quando fazemos uma prece, ter uma ideia clara do que pretendemos transmitir ou conversar. Quando nós nos encontramos com um amigo para uma conversa, não chegamos lá e dizer, olha, eu estou aqui, quero conversar contigo, mas não sei o que é que tenho a dizer. Não, há naturalmente uma conversa, um pedido, um agradecimento, um desabafo, etc. E o pensamento, para ter um efeito eficaz, precisa de ser dirigido, precisa de ter clareza e ser dirigido para um objetivo, ter objetividade. E então, como também muito importante que é o sentimento, tem que ser envolvido num sentimento de amor, esse pensamento. Se o pensamento é o veículo da inteligência, da formulação da ideia, o sentimento é através do sentimento que essa ideia é impulsionada. Daí a importância do sentimento. Eu estou a terminar, mas tenho aqui mais um filmezinho para mostrar. Este filme já não é tão divertido como os outros, é um filme que mostra aquelas experiências da água que de certeza já viram, mas que eu aqui ponho num contexto um bocadinho diferente, aquelas experiências da água do Dr. Masaru Emoto, japonês, pesquisador, já desencarnado também, e que ele fez um conjunto de experiências através da água. Nós muitas vezes utilizamos esses estudos para mostrar o quanto a água, no caso até da água fluidificada, pode ser influenciada com boas energias para nos beneficiar. Eu neste caso gostava de apresentar mais do ponto de vista em como os nossos pensamentos conseguem de facto influenciar a água. Por ação do nosso pensamento, a influência que tem é uma influência real, não é algo subjetivo ou sobre o qual possamos duvidar. É de facto uma realidade. Este filmezinho processa-se no meio de uma rapariga que tem andado muito nervosa, uma jovem,
muito nervosa, com muito trabalho, ela está para apanhar o metro, depois desorienta-se e perde o metro, depois vai para tomar uns comprimidos, que ela até já anda com umas visões assim estranhas e não sei o quê, para se acalmar, com depressão, e entretanto acaba por perder o metro, mas não foi por acaso, porque ela depois acabou por perceber o quanto o pensamento pode ser importante. Depois tem uma parte que fala assim de estímulo, em termos daquilo que... aquela parte da consolação, para que nós também saímos daqui com as energias assim mais elevadas, digamos, e depois termina com um exemplo real, uma historiazinha real de alguém que através do pensamento conseguiu dar uma grande volta à sua vida. Veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco.
tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante. É ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida ao optar pelas atitudes construtivas. Você cresce como ser humano e filho dileto de Deus. Bom, a minha história começa em 10 de março de 1981. Mudou realmente a minha vida. Eu nunca vou esquecer esse dia. O meu avião caiu. No hospital completamente paralisado, a minha medula espinhal foi afetada, quebrei a primeira e a segunda vértebras cervicais, meu reflexo de engolir foi destruído, eu não conseguia comer nem beber, meu diafragma estava destruído, eu não conseguia respirar, eu só conseguia piscar os olhos. Os médicos, claro, disseram que eu teria vida vegetativa, que só piscaria os olhos pelo resto da vida. Era a imagem que tinham de mim, mas não importava o que pensavam, o importante era o que eu pensava. Eu vou sair andando até o Natal. Eu me imaginava sendo uma pessoa normal de novo, saindo andando do hospital. A única coisa que eu tinha para trabalhar no hospital era a minha mente. Quando você tem a mente, pode colocar as coisas em seus lugares de novo. Eu estava preso a um respirador e disseram que eu nunca mais respiraria sozinho porque meu diafragma estava destruído, mas uma voz me dizia: respire fundo, respire fundo. E finalmente eu fui tirado dele. Eles estavam buscando uma explicação. Sabe, eu não podia permitir que nada me viesse à cabeça para me desviar do meu objetivo e da minha visão. Bom, o meu objetivo era sair andando do hospital no Natal. Era o meu objetivo. 8 meses depois, eu saí do hospital andando com minhas pernas. Disseram que nunca seria possível. É um dia que eu jamais vou esquecer. Se eu quisesse resumir a minha vida e resumir para as pessoas o que podem fazer na vida, eu resumiria tudo em poucas palavras. O homem se torna o que ele pensa. E se eu pudesse resumir o que falámos esta noite, resumiria em 3 frases. A prece coloca-nos em contacto com a espiritualidade superior, que nos inspira e protege. A prece modifica o teor dos nossos pensamentos, equilibrando a nossa mente numa sintonia construtiva e positiva. E a prece estimula a proatividade do pensamento na transformação do nosso ser, integralmente falando, e na interação com a própria realidade, criando melhores condições de vida para o nosso futuro. E assim termino. Se alguém pensa que está sozinho, não está.